Olá, meu nome é Kelvin Mitmori e nesse vídeo eu vou estar falando um pouco do projeto que eu desenvolvi no meu PIBIC. O título dele é Avaliação da Variação Morfométrica em Jararaca Pintada, ou Botas matogrossenses, da região do estado de Mato Grosso do Sul. Bom, falando um pouco sobre a espécie foco do meu trabalho, ela é uma espécie de serpente muito comum de ser encontrada nas regiões do Pantanal e do Chaco. Bom, sabendo que é uma espécie muito comum nessas regiões, é interessante entender aspectos da história natural dessa espécie. E um dos aspectos muito importantes é o dimorfismo sexual e o dimorfismo ontogenético. O dimorfismo sexual diz respeito à diferença encontrada entre os indivíduos machos e fêmeas de uma espécie, enquanto o dimorfismo ontogenético diz respeito a diferenças encontradas entre os indivíduos filhotes, juvenis ou adultos, ou seja, diferenças encontradas ao longo do crescimento dessa espécie, ao longo do desenvolvimento dela. Sabendo disso, o objetivo desse trabalho foi tentar ver se existe diferença, se existe dimorfismo sexual e ontogenético dentro da Botrys matogrossensis. E para realizar essa variação, foram utilizados um total de 49 espécimes, todos pertencentes à coleção zoológica de referência da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e todos esses indivíduos foram coletados dentro da região de Mato Grosso do Sul. E um dos primeiros passos para estar realizando esse projeto foi dividir esses indivíduos em grupos. Primeiramente, foram divididos em dois grupos, de machos ou fêmeas. Essa divisão foi feita com base na inspeção das gônadas dessas espécies, ou seja, uma vez que esse animal apresentava testículo, ele era classificado como macho, e uma vez que o indivíduo apresentava um ovário, ele era classificado como fêmea. Depois disso, cada um dos espécimes foi classificado em filhote, juvenil ou adulto. Os indivíduos adultos foram classificados com base se eles já tinham passado por evento reprodutivo ou se estavam em condição de se reproduzir. Agora, a distinção feita entre os juvenis e os filhotes foi feita com base na distância rostro-cloacal, seria a distância entre a ponta do focinho e a cloaca. Dentro desses 49 espécimes, foram medidas um total de 10 variáveis morfométricas, que foram o comprimento da cabeça, o comprimento rostro-cloacal, o comprimento caudal, o comprimento da cauda, o comprimento total seria o comprimento da ponta do focinho até a ponta da cauda, a largura ocular seria a distância entre os olhos, a largura nasal seria a distância entre as narinas, a distância ocular nasal seria a distância entre os olhos e a narina, a distância loreal nasal seria a distância entre a fosseta loreal e a narina, a distância ventral sinfisial, que seria a distância entre a primeira escama ventral e a ponta da mandíbula, e a distância rostral labial, que seria a distância da ponta do focinho até o final da boca do animal. Para avaliar se existe diferença estatística significativa em cada uma dessas 10 variáveis, foi realizada uma análise de variância, também conhecida como ANOVA. E para saber em quais dessas 10 características existia e entre quais grupos existiam, foi realizado um teste de Tuque pós-hoc. Realizadas as análises, o teste ANOVA mostrou que existia diferença significativa em 5 das 10 variáveis que foram medidas. Essas 5 foram o comprimento da cabeça, o comprimento rostro-cloacal, a largura nasal, a distância ventral sinfisial e a distância rostral labial. Agora, sabendo que existia diferença entre essas 5 características entre todos os grupos, o teste de Tuque pós-hoc mostrou que entre os machos e as fêmeas adultas, a única variável das 10 que não mostrou diferença foi o comprimento da cauda. Agora, entre as fêmeas de diferentes faixas etárias, as adultas mostraram diferença tanto entre as juvenis como as filhotes, enquanto, exceto pela distância loreal nasal, que não mostrou diferença entre os juvenis e os filhotes. Agora, nos machos, os adultos mostraram diferença significativa em todas as variáveis, apenas dos filhotes. Agora, entre os juvenis e os filhotes, a única das 10 variáveis que apresentou diferença significativa foi o comprimento caudal. Com isso, se chega à conclusão de que o dimorfismo sexual e dimorfismo ontogenético está presente para essa espécie. As fêmeas têm uma tendência a serem maiores que os machos, e as fêmeas, mesmo depois de atingirem maturidade sexual, elas continuam a crescer indefinidamente. Agora, os machos não apresentaram dimorfismo entre os adultos e juvenis, o que indica que uma vez que os machos atingem a maturidade sexual, eles param de investir tanta energia no crescimento e provavelmente começam a investir mais em forrageamento ou em busca pelas fêmeas. Bom, e esse foi o meu projeto. Obrigado pelo tempo, obrigado pela atenção. Até mais.